Nós já sabemos, já é ponto pacífico aqui, que os eixos são a matriz do estudo de redação. Inquestionável, fato. Você precisa dominar os eixos para você conseguir escrever sobre qualquer tema, mesmo que esse tema não seja lá muito íntimo para você, mesmo que talvez você nunca tenha ouvido falar da discussão que está ali, você vai ter argumento, você vai conseguir desenvolver. Para você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o que são eixos, eixos são as macroáreas do conhecimento, da realidade, das atualidades, em que todos os temas de redação se inserem. Quais são esses eixos? Vamos lá? Educação, saúde, tecnologia, ciberespaço, segurança, cidade, infância, uma tonelada deles, ou seja, as grandes áreas. Então significa que se você conhece a argumentação para encaixar em cada um desses eixos, você sabe escrever sobre qualquer assunto. Não é valioso? Nessa altura do campeonato, é valioso. Você consegue base para tudo. Então, para tentar ajudar você a começar nisso, eu trouxe hoje para você um argumento-chave para cada um dos eixos temáticos para a redação, para você já começar a preparar o terreno e a não falhar na hora de usar um repertório, seja lá em qual eixo você estiver trabalhando. Vamos lá? Primeiro dos eixos, um dos mais importantes de todos os tempos, minorias. Grupos sociais minoritários, vulneráveis e com pouca representação constitucional. Qual é o principal argumento para se falar de minorias por aqui? O principal deles, Constituição Federal. Afinal de contas, nós temos uma Constituição cuja matriz é a cidadania, ou seja, a oferta de direitos para qualquer grupo, independente da sua condição. E, infelizmente, a execução dessa Constituição não é tão incrível, não é tão justa quanto nós esperávamos. Inúmeros grupos ficam sem representatividade, sem apoio, sem políticas públicas e eles são inevitavelmente vítimas dessa alcunha. Nós passamos a denominá-los minorias. Então o surgimento dessas minorias se deve em grande medida, claro, à falha da Constituição Federal. Dá para você contextualizar, dá para fazer um ótimo parágrafo de desenvolvimento, seja lá onde você quiser usar essa referência. A Constituição foi promulgada em 88, é a base do nosso Estado democrático de direito, mas fica mais na teoria do que na execução, lamentavelmente, né? Segundo grande eixo, meio ambiente. Já foi, inclusive, amplamente cobrado nas provas e ainda há grande chance de ser cobrado. Melhor argumento de todos, Sociedade Global de Risco, o Rick Beck. Na verdade, o Rick Beck discute sobre a grande tragédia que nos abate em relação ao colapso ambiental. E o Rick Beck menciona que essa sociedade é de risco porque os danos provocados ao meio ambiente são irreversíveis, porque não há o desenvolvimento de medidas de precaução para evitar que novos danos sejam produzidos. E porque faltam os especialistas em risco para nos ajudar a entender o nível das tragédias dos quais nós estamos nos aproximando. Então, nós estamos dentro de um circuito de colapso pela falta de preocupação, pela falta de atenção e pelos danos já produzidos até aqui. Então, vamos dizer, esse anúncio do apocalipse que o Rick Beck produz nas suas teses é uma das referências mais incríveis para você tratar sobre meio ambiente. Combinado? Terceiro eixo, infância. O eixo mais cobrado no Enem em todos os anos. E, obviamente, um dos mais explorados na maioria das provas. Qual é o argumento fundamental para tratar de infância? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado nos anos 90. O Estatuto foi uma elaboração pautada em inúmeros tratados internacionais focados na realidade da infância, preocupadíssimo com a integridade da infância e da juventude. No entanto, para variar, aplicação falha e pouca correspondência com a realidade brasileira.
Digamos que a criança e o adolescente sobre o qual se trata no Estatuto não são exatamente a criança e o adolescente que vivem no Brasil. O código não se atentou ao que era a realidade. E, obviamente, o Estatuto tão jovem, promulgado em 1990, não chegou ao conhecimento de todo mundo, não é ainda uma lei que oriente o comportamento da sua população, e a gente sabe que uma lei não necessariamente molda comportamentos, principalmente um código de lei tão recente. Então, nós temos aí um choque de uma lei que deveria ser potente na proteção à dignidade da criança e que não encontra respaldo na realidade, ou pela sua juventude, ou pelo fato de ser pouco conhecida pela população, ou mesmo pelo fato de não combinar com a realidade brasileira. Argumento que dá para fazer quase a redação inteira, né? Um dos melhores para discutir qualquer tema do eixo infância, que também é, inevitavelmente, parte das minorias, é um sub-eixo, digamos assim, né? Depois da infância temos o eixo economia, um dos mais importantes e um dos menos cobrados. O fato de ser pouco cobrado me assusta. Não se esqueça de que no último ano, né, a cobrança foi sobre saúde, foi a primeira vez. Vai que é uma outra primeira vez nesse momento, né? Acredito que o argumento mais valioso para o eixo economia seja da dimensão do consumo que entrou para a vida dessa sociedade de sola. Nós somos a sociedade do hiperconsumo, como diz Guy Lipovetsky. Ou seja, tudo nessa sociedade está entrecortado pelas nossas relações de consumo. Nós trabalhamos para aumentar o nosso poder de compra, nós nos divertimos para exibir os bens consumidos, como Veblen menciona, né, do consumo conspícuo. Nós vivemos pela dimensão do consumo e, claro, espalhamos isso para as relações sociais também. Afinal, as pessoas acabam sendo bens consumíveis. Nisso nós nos endividamos, nós comprometemos a economia doméstica, nós trabalhamos mais do que precisa para ganhar mais e mais dinheiro, trabalho ganha centralidade no mundo, enfim, consumo está na base dessa sociedade. O melhor dos argumentos para sustentar esse eixo e para falar dos desequilíbrios nas nossas relações econômicas, né? Para além da economia, eixo segurança pública, importantíssimo nessa realidade caótica em que nós estamos, em todos os sentidos, né? Sobre segurança pública, talvez o argumento mais eficaz seja o conceito de mal radical de Kant. Eu considero uma das matrizes mais importantes para esse eixo, mais abstrata, mas muito importante. É a noção de que a liberdade exercida sem controle leva inevitavelmente à crueldade sem que as pessoas se deem conta disso. Quase todos os nossos problemas de segurança têm a ver com esse exercício descontrolado das liberdades, sem que haja um controle efetivo, sem que haja um poder disciplinador, como Foucault menciona, sem que haja uma orientação legal ou um contrato social realmente eficaz. Considero argumento fino que você vai conseguir ajustar em qualquer matriz do eixo segurança. Bom, para além do eixo segurança, eixo saúde, importantíssimo, talvez o mais importante desse século, já que nós entramos num colapso de saúde pública. É inevitável que uma das melhores referências seja o SUS, né? Bendito SUS, mais discutido hoje do que qualquer outra coisa. A lei do SUS é uma referência forte nos textos. A lei foi promulgada nos anos 90, 2 anos depois da promulgação da Constituição, e é considerada um dos melhores modelos de saúde pública da história. Muito bem feito, muito bem escrito, muito bem organizado. Lei 8080. No entanto, assim como a própria Constituição, a lei é muito bem escrita, muito bem elaborada e muito mal executada. Nós não conseguimos fazê-la funcionar ainda, talvez por
a ausência de capacidade, a ausência de recursos, pelas dimensões continentais do Brasil, pelo fato de tentarem implantar um sistema único num país que não é único. Talvez seja a maior falha do SUS, né? Porque cada pontinha desse país trava uma realidade totalmente diferente das outras. Esse país são muitos, como diria Darcy Ribeiro, e a lei pretende colocar o mesmo modelo de saúde. Então funciona para alguns lugares, não funciona para outros, porque o país não é um só. Então, polemizar esses Brasis a partir de uma lei que se propõe única é uma das melhores coisas que você pode fazer dentro da dinâmica de saúde, né? E claro, dentro de uma abordagem usando o SUS, certo? Para além do eixo saúde, eixo educação. Não posso falar do eixo educação sem mencionar ele, sim, patrono da educação brasileira, senhor Paulo Freire, que defendeu um dos conceitos mais úteis da história, aprendizagem significativa. Ensine para as pessoas o que as pessoas precisam aprender, por favor. Ensine para elas aquilo que vai direcioná-las a um modelo político mais sensato, a uma atuação mais protagonista no mercado de trabalho, a relações sociais mais justas e mais pacíficas. E não, infelizmente, o sistema de ensino não está muito apoiado nisso que Paulo Freire chama de praxis, que é prática, né, aplicação, e está mais calcado no que Paulo Freire chamou de educação bancária, que é essa coisa do acúmulo, mais, datas, fórmulas, nomes e pouca aplicação. Para que serve, por favor, saber as datas de memória, saber fórmulas de matemática? Onde eu vou pôr Bhaskara? O que eu faço com logaritmo? O que eu faço com uma função cossenoide? Não tem aplicação. Então isso é um dos maiores fiascos da formação educacional. A ausência do ensino significativo, de uma aprendizagem significativa e a predominância de uma educação bancária, né? Melhor dos argumentos. Bom, para além de educação, eixo cidade, sobre os problemas urbanos com os quais nós convivemos. Aqui, inevitavelmente, eu vou lançar a mão do meu argumento mais forte de todos, que são as revoluções industriais. Nós só conhecemos cidade como conhecemos hoje em função delas, principalmente das duas primeiras revoluções industriais, do século XVIII e XIX, que foram sentidas no Brasil só no século XX. Essas revoluções são a matriz tanto do desenvolvimento e do conforto que nós colhemos a partir dele, quanto dos efeitos colaterais desastrosos em todos os níveis, né? Da carência de planejamento e de um foco muito pequeno no bem-estar social, né? Afinal de contas, as revoluções são industriais e não levaram em consideração o equilíbrio com as relações sociais. Isso é uma referência, sim, chave para tudo que você vai discutir que seja um problema urbano, ou seja, praticamente todos os temas com os quais você for discutir dentro da sua dinâmica de redação, né? Para além disso, tecnologia é um dos eixos super importantes também. E se para a cidade eu uso a primeira e a segunda revolução industrial, para a tecnologia eu uso a terceira e a quarta. A terceira chamada de técnico científico informacional e a quarta essa que envolve nanotecnologia, ciberespaço, engenharia genética e essa loucura toda que nós estamos vendo de evolução nas comunicações, né, na dinâmica das redes virtuais, essa loucura toda. É a matriz. Uma revolução extremamente ágil, transforma-se numa velocidade estonteante e nos deixa todos perdidos no meio da sua construção, né? Bom, para além de tecnologia, um sub-eixo da tecnologia, ciberespaço, né? Inevitavelmente eu tenho que invocar aqui o dono dessa palavra, desse conceito, Pierre Levy. Pierre Levy comenta sobre ciberespaço e sobre cybercultura. Nós criamos uma nova forma de comportamento, de vida e de atuação a partir da existência do espaço virtual. Não é necessariamente bom isso, né? Esse comportamento quase sempre é narcísico,
é desprovido de senso de realidade, é mais violento, conhece menos limitações, menos leis, a ponto de a internet ser considerada uma terra de ninguém. Porque todo mundo manda, né? E onde todo mundo manda, não há ordem, não há respeito, não há equilíbrio. Então, criamos uma nova cultura a partir do espaço virtual. Pierre Levy, né? Para além do cyberespaço, último eixo, ciência e cultura, negligenciadas no Brasil. E aí eu lanço mão de um dos argumentos-chave, não só para ciência e cultura, mas para qualquer tema que você for discutir na vida. É um argumento coringa, super coringa, mega coringa, sobre o legado colonial, sobre as heranças que nós mantivemos da nossa colônia. Esse conceito de legado colonial é do Sérgio Buarque de Holanda, grande teórico brasileiro, grande historiador, que menciona o fato de nós não termos nos desvencilhado das nossas heranças de colônia. Aplicando a esse tema a questão da ciência e da cultura, nós ainda mantemos a mesma postura diante da metrópole, de considerar que o conhecimento, a cultura, a ciência produzidas fora daqui, pelas nações hegemônicas, é sempre superior e melhor do que a nossa. E isso faz com que o desenvolvimento nacional seja pífio, que, claro, a nossa ciência seja ignorada, que o nosso desenvolvimento seja mínimo e que, claro, nós nos mantenhamos meio que dependentes, subservientes à produção estrangeira. Ainda somos muito dependentes em inúmeros setores da produção científica e cultural externa, estrangeira, né? Mantendo a nossa postura de velha colônia desgastada, pobre e fraca. Certo? Então, você tem aí, um argumentozinho chave, na verdade foi mais de um, né? Que eu acabei emendando, costurando um no outro, para você sustentar qualquer argumentação dentro desses eixos. Para além desses, você vai encontrar aí no meu canal pelo menos uma aula para cada um desses eixos, separadinho, super desenvolvido, com trocentos repertórios para você estruturar seus textos, tá bom? Assim como há também da maioria desses pensadores que eu citei. Anote, estude, registre e aplique.